Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a virgindade da Virgem Maria. E esse vídeo foi um pouco polêmico porque veio muitos comentários tentando refutar o meu vídeo. O vídeo foi esse aqui. A Virgem Maria teve outros filhos. Há várias passagens na Bíblia que diz assim: os irmãos de Jesus. Mas não são filhos biológicos da Virgem Maria. Eu explico. Em Gênesis capítulo 12, versículo 5, Ló era sobrinho de Abraão, e tomou Abraão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão. Mas, em Gênesis 13, Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Na cultura de Jesus, os israelitas não tinham muitos termos para distinguir os parentes. Em Mateus 12, versículo 46, fala sobre os irmãos de Jesus. A língua original em que os apóstolos escreveram o Evangelho era o grego. E o termo que foi usado para se referir aos irmãos de Jesus é esse termo aqui, Adelphos. Vejam, é o mesmo termo. Pode significar um irmão biológico, tendo o mesmo antepassado nacional, qualquer companheiro, um fiel companheiro. Eu destaquei dois comentários que eu vou responder aqui, que eu vou refutar nesse vídeo aqui. E eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, pois você vai aumentar seu conhecimento na Virgem Maria e vai se aprofundar mais na Bíblia. Antes de tudo, a virgindade perpétua da Virgem Maria é um dogma de fé. Os dogmas são irrefutáveis, por mais que as pessoas tentem. Eu explico melhor nesse vídeo. E tem um fato que refuta qualquer objeção sobre a virgindade da Virgem Maria. É pelo fato de Jesus ter entregado o discípulo dele como filho de Nossa Senhora. E a Virgem Maria era viúva. E as mulheres não podiam trabalhar naquela época. E quem ficavam responsáveis pela mulher eram os filhos. Jesus não teria necessidade de entregar o discípulo dele como filho de Maria, sendo que ele já tinha irmãos biológicos. Não tem para onde correr, a Virgem Maria só teve Jesus como filho. O primeiro comentário cita Mateus capítulo 1, versículo 25, onde diz que José não conheceu a Maria até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Aí ele argumenta o seguinte: o até que significa que ele a conheceu depois. Mas em 2 Samuel capítulo 6, versículo 23, diz assim: Micol, filha de Saul, não teve filhos até a morte. Então quer dizer que depois que Micol morreu, ela teve mais filhos? Também em Gênesis capítulo 28, versículo 15, Deus disse que não abandonaria Jacó até que Deus tenha realizado o que prometeu a Jacó. Então quer dizer que após Deus ter cumprido o que prometeu a Jacó, Deus o abandonou? Óbvio que não. No original grego, em que foi escrito o Novo Testamento pelos apóstolos, o termo até que, em Mateus capítulo 1, versículo 25, significa apenas o que se deu no passado, sem indicação do que havia de acontecer no futuro. O que o autor está querendo enfatizar em Mateus capítulo 1, versículo 25, ao usar o termo até que,
Ele está querendo enfatizar de que a Virgem Maria permaneceu virgem, mesmo dando à luz a Jesus. E depois ele argumenta sobre o primogênito. Ele diz assim: e primogênito significa primeiro, portanto, ela teve outros filhos. Só que em Números capítulo 26, versículo 29, Manassés teve apenas um filho, que é o Maquir. E em Josué capítulo 17, versículo 1, Maquir, filho de Manassés, é chamado de primogênito. Na cultura dos israelitas, primogênito não significa obrigatoriamente que, por ser chamado primogênito, indica de que ele tinha irmãos. Apenas significa que ele foi o primeiro. E para encerrar esse assunto, eu encerro com Santo Atanásio. Ele nasceu em 295 e morreu em 386 d.C. Ele disse: Jesus tomou carne da sempre Virgem Maria. Agora vamos para o segundo comentário. No primeiro sublinhado que eu marquei no comentário dele, ele fala Maria, Rainha do Céu. Por que a Virgem Maria é a Rainha do Céu? Maria é a Rainha do Céu porque Jesus é o Rei do Céu. Os sucessores do rei Davi, no reinado, eles tinham a mãe deles como a rainha. E Jesus é descendente do rei Davi. É por isso que a Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E também o reinado dele é descendente do rei Davi. E como os sucessores no reinado do rei Davi tinham a mãe deles como a rainha mãe, com Jesus, que é descendente do rei Davi, não seria diferente. Por isso que a Virgem Maria é a Rainha do Céu, porque Jesus é o Rei do Céu. Segundo sublinhado que eu marquei, Imaculada Santíssima. Por que a Virgem Maria é chamada de Imaculada Santíssima? Em Lucas capítulo 1, o anjo do Senhor chama a Virgem Maria de cheia de graça. No original grego, o anjo do Senhor chama a Virgem Maria de kekaritomene, que significa cheia de graça, completa da graça de Deus, plena da graça de Deus. E onde há plenitude, não há espaço para o pecado. E a palavra imaculada significa sem mancha, pura, perfeita. Ela é chamada de imaculada porque não teve contato algum com o pecado. E também é por isso que ela é chamada de Santíssima, porque não teve contato algum com o pecado. O dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854 foi proclamado assim: nós decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção, quando ela foi concebida no ventre da mãe dela. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Sim, ela foi salva por Cristo. Em previsão dos méritos de Cristo, ela foi salva desde a concepção, impedindo que ela tivesse contato com o pecado original. Depois ele cita Maria, Arca da Aliança. Por que nós católicos chamamos a Virgem Maria de Arca da Aliança? A Arca da Aliança do Antigo Testamento tinha dentro dela o cajado do bom pastor, as tábuas da lei
e o maná descido do céu. E foi a Virgem Maria quem carregou Jesus no ventre dela. E Jesus, ele afirma que é o bom pastor. Jesus, ele é a plenitude da lei de Deus. E Jesus afirma que ele é o pão descido do céu. Negar que a Virgem Maria é a Arca da Aliança é negar que Jesus é o bom pastor, é o pão descido do céu, e é negar que ele é a plenitude da lei de Deus. Próximo. Intercessora dos homens. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vemos anciãos do céu com salva de ouro que contém incenso, que são as orações dos santos, santos da terra, pois se fossem do céu, não precisariam dos anciãos para poderem entregar a oração deles até Deus. Isso é intercessão. É justamente os santos, a Virgem Maria, entregar as orações a Deus. Nós pedimos coisas a Deus por meio deles. E somente Deus tem poder para nos conceder as graças, as coisas que pedimos. Os santos apenas entregam as nossas orações que dirigimos a eles para Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como a Virgem Maria não teve contato algum com o pecado, ela foi assunta aos céus de corpo e alma após o fim de sua vida terrena. Esse é o dogma da Assunção da Virgem Maria. E também a Bíblia relata que após o véu do templo se rasgar, após a morte de Jesus, muitos justos foram ressuscitados direto para a glória. E vocês sabem que na Bíblia nada é à toa. O primeiro milagre que Jesus operou foi por intercessão da Virgem Maria. Lá na boda de Caná, estava faltando vinho. E a Virgem Maria pediu a Jesus para resolver a falta de vinho. Se os anciãos do céu intercedem para Deus, muito mais a Virgem Maria. Maria é mãe de Deus? Em 1 Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: pois a toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Existe um termo teológico chamado união hipostática, que significa que a natureza humana de Jesus e a divina de Jesus, elas não se dividem. E a Virgem Maria, ela não é anterior a Deus. Ela não criou Deus. Mas, pelo fato dela ter gerado a natureza humana de Jesus, ela se tornou a mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Ela é mãe somente de Jesus. Ela é filha de Deus Pai e esposa do Espírito Santo. Dizer que Maria é mãe apenas da humanidade de Jesus é separar a natureza humana e divina de Jesus. E isto é uma heresia chamada nestorianismo. Ela é esposa do Espírito Santo porque ela concebeu Jesus através do Espírito Santo, miraculosamente, mas isso não faz parte da teologia formal da igreja, é apenas algo popular mesmo. Depois ele diz, católicos e suas heresias. O que é heresia? É a negação de um dogma católico. A pessoa sabe que isso é heresia, mas mesmo assim, livremente ela prefere acreditar nessa heresia. Essa pessoa é um herege. É a Igreja Católica que é coluna da verdade. Eu explico melhor nesse vídeo aqui. Só a Igreja Católica que tem autoridade para dizer o que é heresia e o que é verdade. E depois ele nos calunia de idólatras. Mas o que é idolatria? A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus, colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. É crer
em outras divindades além do único Deus, que é a Santíssima Trindade. É oferecer sacrifícios além do único Deus. Se curvar não significa automaticamente uma adoração, porque em 1 Reis capítulo 1, versículo 22 ao 23, um profeta de Deus se curvou com o rosto por terra diante de Davi. Ele não estava adorando. Seria idolatria se ele acreditasse que Davi era um Deus. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, as mulheres louvam Davi com músicas e danças, exaltando Davi e Saul. Em Êxodo 20, Deus está condenando a idolatria, porque aquele povo acreditava em vários deuses. Eles adoravam vários deuses, além do único Deus. Os mandamentos de Deus não são algo arbitrário, porque Deus quer e assim ponto final. Não. Existe uma explicação natural para a lei de Deus. Toda a lei de Deus está na estrutura da realidade. Isso está na natureza humana. Deus condenou o politeísmo, a idolatria, porque na estrutura da realidade só há um Deus verdadeiro. E todo louvor que prestamos aos santos é para a maior glória de Deus. Da mesma forma que ao elogiar uma pintura, estamos elogiando ao pintor, ao elogiarmos os santos, estamos louvando a Deus. Davi foi louvado por causa de Deus. Os santos, a Virgem Maria, são louvados por causa de Deus. Por isso, não se preocupem com a quantidade da sua devoção aos santos, e sim a qualidade. A qualidade que está o problema. Porque eu não posso louvar a Virgem Maria como por exemplo, Virgem Maria, tu és minha criadora, tu és a minha única e suficiente salvadora, tu és minha deusa. Eu não posso reconhecer atributos, elogiar com atributos a uma pessoa ou a alguma coisa, alguma criatura que só cabem a Deus. Mas podemos louvar os santos e a Virgem Maria de acordo com a verdade. E por último, ele fala sobre o inferno. E eu digo, extra ecclesiam nulla salus. Traduzindo, fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é um dogma. Claro, somente Jesus é quem salva. E como a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, Cristo, que é a cabeça desse corpo místico, está ligado ao corpo. Da mesma forma que não há salvação fora de Jesus, não há salvação fora da Igreja Católica. Mas há exceções. As pessoas que estão na ignorância invencível, elas podem ser salvas, mesmo sem ter conhecido Jesus. Se a pessoa tem a reta intenção de servir ao Deus verdadeiro, de ser uma pessoa boa, seguir o que a religião dela ensina, ela pode ser salva. Porque de certa forma, a intenção dela foi de servir ao Deus verdadeiro, de servir a Jesus. Mas como ela não teve culpa de estar na ignorância dela, ela pode ser salva. As pessoas que saem da Igreja Católica por calúnias, por ignorância delas, elas saíram da Igreja Católica com a boa intenção de agradar a Deus, ela pode ser salva. Porque ela não teve culpa da ignorância dela, de não saber que a igreja verdadeira é a Igreja Católica. Enfim, se curtiu o vídeo, deixe seu like, comente o que achou, se inscreva. Eu me chamo Edivandro Genuíno e salve Maria.